E no vídeo de hoje eu trago um segundo artigo científico que tenta provar que a radiação da luz ultravioleta de cabines de unha é capaz de provocar danos ao DNA. Então, esse artigo científico foi um artigo científico resposta às críticas do artigo científico anterior que a gente viu na parte 1. Então, se você não viu ainda a parte 1, corre lá nos nossos arquivos que você vai encontrar e vai entender o porquê eu estou falando. Então, se você é novo aqui no canal, não se esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, que toda segunda-feira temos vídeo novo aqui para você. Sempre vou trazer ou um artigo ou algo polêmico aí, sempre relacionado a unhas, à ciência das unhas, à saúde das unhas, tá? Tanto para você que é profissional de unha, quanto para você que é amador aqui dessa área e gosta de saber das novidades científicas que estão por aí. Eu sou Ivância Donato, sou bióloga, trabalho com ciência aliada à saúde das unhas. Então, bora para um artigo. Bom, temos aqui, né, o artigo científico, que é a influência, intitulado A Influência da Radiação de Lâmpadas Ultravioletas para Unhas na viabilidade de queratinócitos humanos. Ou seja, esse artigo vai trazer, né, a radiação, ele vai irradiar a luz ultravioleta em queratinócitos humanos, que foi uma das coisas que foi criticada nos artigos anteriores. Esse aqui é o artigo original. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui para vocês baixarem. Se vocês não conseguirem, tem aqui o DOI também desse artigo, tá? Você vai conseguir baixar digitando isso aqui, tá? Se você não conseguir, me chama lá no Instagram que eu tento enviar para você esse artigo científico. Deixa eu pegar aqui a parte traduzida deles, né? Onde vê aqui, veja aqui, olha, o estudo mostra que a irradiação de 4 minutos não reduz significativamente a viabilidade de queratinócitos humanos. Pronto, acabou aqui. Como foi que ele fez esse estudo, como foi que ele produziu aqui, né? Onde ele fala de 365 e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma lida, porque é muito importante a gente saber, né? A linhagem de queratinócitos humanos, tá aqui, ele usou a linhagem de queratinócitos, né? As células foram cultivadas em placas e emitidas na máquina de secagem de unha com variante de tempo de 4 e 20 minutos. Cada variante do tempo das células dividida em placas de 96 poços, eu achei interessante o quê? Parou. Foi o que eu achei interessante nesse estudo. Ele pega a plaquinha, né, com 96 pocinhos, a placa furadinha, não tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui em algum lugar aqui para que vocês vejam como é essa placa furadinha, e essa placa tem uma tampa, né? Então, eu achei interessante que ele botou sem tampa e protetor solar, e o outro controle, botou o controle, né? Outra ele botou com tampa, e o outro com tampa e com protetor solar. Ou seja, ele utilizou 3 tipos de placas diferentes, né? Me lembra muito essa placa com tampa, aquela técnica do molde F1, né, que colocam aqui, né, que já ouvi até dizer que dissipa, mas aqui nesse estudo ele prova que a radiação ultravioleta ela é capaz de ultrapassar, né, sem problema nenhum. A tampa de polietileno utilizada no estudo foi feita de GFP, onde sua absorção, de acordo com o estudo, na faixa de luz é muito baixa, né, tá aqui um artigo e por aí vai. Ou seja, vamos lá. Tratamento da linhagem, trocando em miúdos, aqui está o desenho do estudo, né? Então, ele pegou o grupo controle, que não foi exposto, e o grupo de estudos, uma utilizou 4 minutos, outras 20 minutos, olha aqui de novo os 20 minutos, tá? Então, nos 4 minutos, uma sem tampa, outra com tampa e protetor solar. Sem tampa, com tampa e protetor solar. E para mim, na minha opinião pessoal, deixando claro aqui, tá?
Esse estudo foi muito, apesar de simples, baratinho, bem mais barato do que o estudo anterior. Ele trouxe muito mais resultados, mais condizentes com a realidade do que o estudo anterior. Em comparação ao controle, a viabilidade celular após a radiação com lâmpadas UV durante 4 minutos diminuiu insignificativamente. Diminuiu insignificativamente. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Então, ele utilizou uma radiação por 4 minutos consecutivos, sem parar, tá? O que também não é o condizente com a realidade, porque ninguém passa 4 minutos para secar o gel, porque é de 1 em 1 minuto, e o máximo que a gente tem são 4 etapas de 1 minuto cada, ou no máximo 2 minutos, né? Então, que seja 4 minutos, tá? Então, porém, foi constante. Então, foi um pouco mais coerente esse estudo, muito mais coerente. Em contraste com as células tratadas com luz por 4 minutos, com lâmpadas cobertas com protetor solar. Olha que legal. Se eu passo 4 minutos cobertos com tampa, né, ele já dá uma reduzida em comparação ao grupo controle. E em comparação com células irradiadas com a tampa e o protetor solar, mostra viabilidade significativamente diminuída em cerca de 19%. E nenhuma estatística foi demonstrado significância por 4 minutos com as células de luz de tampa ultravioleta, de acordo com a figura 2. É claro. Figura 2. Então, tem aqui, ó, figura 2, viabilidade de células, né? Então, tem aqui o grupo controle, cerca de 100 células, né? Esse aqui. E aqui, ó, o com tampa, o sem tampa e o com tampa e protetor solar. Olha que interessante. Ele deu aqui uma diferença para mais. Deixa eu botar aqui. Ele deu uma diferença para mais, ó. É como se a própria luz ultravioleta desse um estímulo para a produção aí de mais queratinose, como se ele tivesse aumentado o número de células, né, ao longo do tempo com o protetor solar. Ele formou aí uma camada de proteção. Então, teve a significância, porém, para mais. Veja que aumentou o número de células em relação ao grupo controle. É o que eu vejo aqui no resultado, tá? Não é o que eu estou especulando, é o que eu estou vendo, que o resultado aqui desse artigo está me mostrando. Não estou especulando nada, nem estou inventando nada. Eu estou apenas, né, fazendo a leitura do gráfico aqui para vocês. Aqui, com 4 minutos, diminuiu muito pouco, né, insignificativamente, como foi dito, até porque, né, como estamos expostos ao sol sempre e há sempre uma renovação celular constante, a nossa pele é todo dia renovada, nossos estratos são renovados constantemente, por isso que é sempre renovado, sempre tem as escamações e escamações, e porque é a função da pele, ela é uma barreira protetora, então há constante renovação celular nesse aspecto. Então, ela já é feita para isso mesmo. Então, por isso que foi insignificante isso aqui, a exposição de 4 minutos em relação aqui ao grupo controle. Então, aqui, nesse segundo, né, então vamos voltar lá para o resultado. A viabilidade celular após a irradiação por 20 minutos, sem e com a tampa, diminuiu significativamente. Depois aqui, ó, reduziu significativamente. Mas é meio óbvio, porque o artigo anterior, ele já prova por A mais B por C, com todos os detalhes possíveis e imagináveis, que ele afeta, sim, essa exposição por... É verdade. Exposição por 20 minutos, ela é prejudicial. Sim, o outro artigo, o artigo anterior, ele provou isso, né? Respectivamente, em relação ao grupo controle. Não houve diferença significativa entre a viabilidade de células irradiadas com a tampa que tinha protetor solar, mesmo que depois de 20 minutos, com a tampa coberta, com a amostra de redução, ou seja, a gente vai ver aqui nos resultados, que eu tenho aqui, ó, o grupo controle, o controle aqui e a UV por 20 minutos, aqui, né, o controle com a tampa, o controle sem a tampa e o controle com o protetor solar. Ela diminuiu
mas não foi tão significante. Isso quer dizer o quê? Daqui a pouco eu vou comentar aqui com vocês. Vamos lá. Discussão. O que eu quero que vocês vejam aqui na discussão é esse aqui, ó. Foi investigada uma resposta. Esse estudo investigativo foi em resposta a um artigo publicado recentemente por essa pesquisadora. Porque, gente, a metodologia dela foi linda, foi perfeita, o estudo foi lindo, caríssimo, mas não retratou a realidade. Diferentemente desse estudo que foi simples, provavelmente deve ter sido muito, infinitamente mais barato e retratou mais a realidade. Porém, os resultados aqui provando que a cabine, né, durante 4 minutos de exposição, ela não causa danos ao DNA. Ela não teve significância, que é justamente o termo aí retratado pelas cabines ultravioletas. Então, trocando em miúdos, meninas, meninos, pessoal aí que faz unha em gel, pessoal que trabalha com isso, tá? Tranquilizem as clientes de vocês, tranquilizem e consigam utilizar, porque esse artigo aqui está provando que durante 4 minutos não há problema nenhum, a diminuição foi insignificante. E para fechar o ano com chave de ouro, agora no final de dezembro de 2025, mês passado, saiu mais um artigo na revista de toxicologia in vitro, que é essa aqui, sobre cabines. Mais um artigo tentando provar que cabines podem danificar os nossos queratinócitos. O que eu achei interessante nesse artigo não foi muita coisa, porque lá embaixo ele vai provar, né, que tem suas ressalvas também. Mas eu gostei da metodologia dele, certo? Onde ele realmente foi responsivo em tentar simular, né, a condição real de uso aqui da gente. Porque, além disso, né, a cabine ultravioleta, ela tem capacidade de gerar radicais livres. Então, esses radicais livres podem ser prejudiciais, mas não tem nada provado. Uma referência que é nova, por exemplo, esse aqui, ó, que é de 2024, onde ele diz, né, que é a radiação emitida de secadores das unhas com o sol. E eu vou discutir isso também aqui nesse vídeo. Ele vai trazer, que é esse aqui, a comparação com o sol, da luz ultravioleta com o sol. É um artigo também interessante que daqui a pouco eu vou estar discutindo aqui com vocês. Ele comparou o sol, aquela cabine antiga, para quem que a gente trocava as lâmpadas fluorescentes, pronto, com a luz ultravioleta. E daqui a pouco eu entro nele. Que ele tentou realmente reproduzir como realmente acontece em mesa. Pelo menos essa preocupação teve, né? Para avaliar a possível dependência temporal, né, os valores da radiação, foi realizada aqui, né, ciclos de exposição de 90 segundos. Olha que legal, realmente. Às vezes a gente bota 60, às vezes 120 segundos. Ele ficou no meio, né, montando aqui 120 segundos durante 5 minutos em 6 intervalos de tempo. Então, tratou aí a realidade realmente, onde a gente coloca ciclos periódicos, né, com intervalo de 5 minutos, o que poderia corresponder da secagem da mão, e aí a manicure faz o procedimento, faz a aplicação, dando um descanso de 5 minutos entre cada um dos ciclos. Então, isso foi que mais me chamou a atenção. Estou fazendo num total de 6 ciclos sucessivos, executados aí na máquina, de forma independente. Eu achei muito interessante, pois retrata aí realmente a realidade. Então, ele fez aqui as medições, ele utilizou essa cabine aqui para as manicures, né, para as manicures. Essa cabine às vezes não é tão interessante, porém, eu achei, depois desse artigo, eu vou explicar, né, o porquê eu achei interessante também ter essa cabine. Por que não é interessante para a gente? Porque geralmente a cliente, né, a cliente fica com a mão muito para fora. E se ela ficar mais para fora, aqui tem, né, a secagem não é perfeita, justamente porque não consegue, né, incidir os raios completamente aqui. Então, realmente é mais difícil esse tipo de cabine. Porém, se ela coloca, né,
aqui dentro, ela vai receber, a gente consegue uma cura mais eficiente, né? A polimerização mais eficiente. E aí ela colocou a placa aqui e percebeu, claro que isso aqui é da linhagem de célula, mas ela percebeu que é essa exposição dessa cabine, né? Ele descobriu aqui, vamos para o resultado, que é o que mais me interessa. Eles vão concordar, inclusive, com esse artigo aqui, 2023, que foi que eu discuti ainda agora. Ele concorda que não é homogêneo a incidência de luz UV. Isso aí não é novidade nenhuma para quem trabalha com luz ou quem é manicure. É óbvio que quando a gente coloca, né, a mão mais para frente nesse tipo de cabine, a cura é mais eficiente, justamente por isso, porque só tenho luz no final. Eu não tenho luz na parte aqui, ó. Então ele descobriu isso aqui, né? Que não é já não é novidade para quem trabalha com unha, que a radiação daqui não é a mesma daqui, que não é daqui, em vários pontos. É por isso que a gente precisa pedir para a cliente colocar a mão bem dentro nesse tipo de cabine, justamente por isso. Porém, eu acho interessante, aí me veio aqui o insight, me veio aqui o insight de, poxa, essa cabine até seria melhor. Por quê? Porque aqui a radiação é menor. E aqui é onde vai ficar, ó, o dorso da mão. Então, se é prejudicial, então é interessante que apenas as unhas recebam o maior tipo de radiação ultravioleta. Então, esse tipo de cabine aí fica um alerta para as manicures, até mesmo para vocês falarem para cliente de vocês, né, que só tem luz aqui. Isso aí foi um insight que me deu durante a leitura do artigo, porque só aqui, que é justamente onde as unhas recebem, né, que a intensidade é maior. Então, eu vejo aqui, ó. Então, só aqui, mas no 2, no 3 e no 4, que é onde tiveram maior níveis de radiação. Onde fica o dorso da mão, eles não tiveram. Então, quem tem esse tipo de cabine já pode falar aí para seus clientes que não há muito problema, porque não recebe tanta radiação. A radiação é um pouco mais indireta, então não há muito problemas de se ter uma cabine como essa, porque está provado cientificamente que essa parte aqui já não recebe tanta radiação, inclusive nos resultados, eu vou mostrar aqui, ó, eles não mataram ou mataram de forma ineficiente as células. Então, cabines desse tipo aqui, né, isso aí agora é uma dedução minha como profissional também, não só da área de saúde, manicure, que estou detalhando aqui esse artigo para vocês, aqui no dorso da mão não há tanto problema, entende? Então, aí você me pergunta, mas Ivância, e a unha? Ora, a unha a gente já sabe, né, que tem as partes epidérmicas, inclusive o próprio artigo, e a gente está botando uma proteção adicional para curar. Então, já é mais um empecilho para que dificulte aí a penetração de luz ultravioleta. Então, não vejo nenhum problema aqui na parte da região da unha que vai receber essa incidência maior, pois ela também já vai estar protegida. A gente vai colocar um polímero em cima para que seja curada através da luz ultravioleta. Então a incidência maior vai ser no polímero e não nas unhas. Enfim, o mais preocupante seria justamente aqui, ó, no dorso da mão. Então essa é a maior preocupação, que seria no dorso da mão. Aqui está provado cientificamente que não é tão eficiente, certo? Então é isso que esse artigo traz, ele mostra aqui, depois vocês dão uma lida mais direitinho, já bota para traduzir. Também falou aqui, ó, nível 1, nível 2 e nível 3 de morte celular, né? E o que ele trouxe aqui de importante? É importante ter em mente que os resultados obtidos, tanto para viabilidade celular quanto para produção de ROS, são baseados em modelo in vitro e não pode simular perfeitamente os efeitos da pele humana. Isso porque existem estratos, existem camadas. Quem fez o meu curso de anatomia e histologia da unha vai saber perfeitamente disso, né? E não foram considerados, e ele fala aqui, foi a minha primeira pergunta quando eu peguei nesse artigo. Foi a minha primeira pergunta. Eu fiz, poxa, mas a pele não é assim, existem estratos, e o extrato córneo levou em consideração, e aí? Porque existem muitas camadas, mas
o bom é que ele trouxe. Então, isso foi o que eu mais me agradei nesse artigo, porque ele diz aqui, ó, não foram consideradas as camadas mais externas da pele, incluindo células mortas anucleadas, nem a estrutura natural do tecido, que é justamente isso, que é a camada córnea da epiderme, que funciona como a primeira linha de defesa contra a radiação ultravioleta e ao calor. Então, foi isso que mais me chamou a atenção. Ele mesmo diz, né? Ivance, então eu posso desconsiderar. Então, esse artigo está justamente isso, né? Onde conclui, justamente, ó, dependendo da posição dentro do equipamento, então, em cabines nas quais, né, eu tenho uma radiação só lá no fundo, os efeitos aqui no dorso da mão não será agravante. E aí você vai me perguntar, mas Ivância, e aquelas cabines que tem luz em tudo quanto é canto, principalmente lá em cima? Então, essas cabines é interessante que vocês façam o quê? De que vocês usem um pequeno protetor solar, né? Para aquelas clientes que são mais suscetíveis, têm as peles mais fininhas, mais fragilizadas, as pessoas mais idosas. Então, sim, você usa aí, lança a mão do protetor solar para proteger, né? Onde todo cuidado é pouco. Então, e no outro artigo, Ivas, que você falou aí que tinha um outro artigo, na verdade aqui tem vários outros artigos bem interessantes, mas esse aqui foi o que mais me chamou a atenção e que eu acho mais interessante e relevante comentar aqui com vocês. Onde ele pega, né, ele vê a radiação de UVA, UVB, essa luz UVA vista é aquela luz, gente, onde lembra do azulado da cabine? Pronto, é o que a gente tem a luz mais visível, que a gente consegue enxergar, a luz UV um pouco mais visível, que tem um comprimento de onda mais onde a gente consegue enxergar, que a gente funciona. Então, a capacidade de eritrema, de danos ao DNA, de câncer, de pigmentação da pele e de imunossupressão humana. Ele comparou cada um. Como foi que ele fez? Ele fez aí, irradiou, comparou, ele fez esse experimento, tá? Depois vocês veem aqui na metodologia como foi que ele fez. Olha, lembra dessa cabine? Então, é essa cabine aqui que ele utilizou também para comparar. E essa aqui, lembrando que aqui, ó, não tem também luz ultravioleta, apenas aqui na região periférica, que é de incidência aqui da luz. Então, ele utilizou, achei bem interessante, achei bem coerente também esse artigo, tá? Porém, também conclui e compara o quê, ó? Que aqui, ó, o VB não tem nem nessa, apenas a ultravioleta, tá? O VA, onde eu tenho aqui a grande incidência, que é para ter mesmo, onde é um filtro, né? Mas é bem similar, é bem próximo ao Sol, tá? O Sol, que Sol é esse? Foi o Sol de meio-dia, num dia de verão, tá? E diversas partes dos hemisférios. Onde, gente, eritrema, para quem não se lembra, ou para quem não sabe, eritrema é aquela vermelhidão. É o vermelho. Então, eritrema é justamente aquela pele avermelhada que branquinhos, assim como eu, vai sofrer quando vai à praia, né? Quando eu vou à praia, eu não fico bronzeada, eu fico vermelha. Então, isso é o eritrema, onde eu tenho certeza aí de que a pele queimou e matou grandes partes de células. Danos ao DNA, pigmentação permanente, que é aquele bronzeado, né? E imunossupressão humana. Onde eu vejo aqui, ó, ele dá os dados, né, de cada um. Então, eu tenho aqui 6 e aqui 8, que é para ter mesmo, né, porque é a luz pura. A luz visível, eu tenho aqui de 10 e aqui 9, onde eu consigo ver eritrema. Capacidade de criar eritrema. O Sol é de 0,021, onde a exposição ao Sol, né, ele causa mais ou menos pelo tempo de mais ou menos 20 minutos, é o tempo medido. Ele até coloca aqui, né? Deixa eu até voltar para que vocês vejam na metodologia, né? Materiais e métodos. Ele pegou, né? De 10 salões, ele foi lá, fez a pesquisa, total de 5 medições realizadas pela irradiância do dispositivo. Eu achei bem interessante e é bem real isso aqui. Então, disso aí, ó, de causar danos ao DNA, eu tenho uma chance de 0,004, não sei por que está fazendo isso,
E aqui eu tenho 0,00001 de chance, né, de causar danos ao DNA, de câncer de pele, no caso de melanoma. Então, isso aqui é um fato, né, que também já alivia a gente, né, as pessoas, pode causar câncer e tal. Não, aqui são dados que são relevantes também, estatístico, e onde ele também conclui isso aí, tá? Onde você vê aqui, ó, a pigmentação permanente, aqui já uma chance muito maior, né, de bronzeamento, tá? Imunossupressão humana também, chances baixíssimas, porém, ele tem, por ser um filtro UVA, né, mais puro, ele tem um pouco mais de chance do que o próprio Sol, né, de causar espécies reativas de oxigênio ao casar. Ele diz aqui, olha que legal. Ele diz aqui, ó, de 60, aqui, ó, 3 passagens de 60 segundos. Então, aqui, 120 segundos é desse aqui, ó, do fluorescente. 3 passagens de 120 segundos. Isso aí é o comparativo que ele fez, ó, no sol do meio-dia, no verão. E aqui são 3 passagens de 60 segundos a lâmpada UV e 3 passagens de 120 segundos de lâmpada fluorescente. Hoje em dia a gente não usa lâmpada fluorescente, então considere isso aqui, tá? Pelo menos essa, o que é importante é essa aqui, tá? Ou seja, aqui, ó, em torno de 22 minutos e 30 segundos e aqui um tempo de 3 minutos e 25 segundos. Então, essa é a comparação entre eles. Mas o que chama aqui a atenção é justamente no final do artigo, né, na conclusão dele, onde ele fala que, portanto, com base nos estudos, portanto, com base nos dados obtidos nesse estudo, né, em condições reais de uso, esses tipos de lâmpadas, comparado ao Sol, olha, comparado ao Sol, apresenta um risco procarcinogênico muito baixo. Ou seja, esse próprio artigo traz e diz que é muito baixo em relação ao Sol que esse tipo, em condições reais de uso, esse tipo de cabine cause, né, seja aí, a evidência é muito baixa na ciência, a gente não pode dizer não pode, porque tudo tem exceção, mas é muito baixo os riscos aqui, vocês podem dizer aí para cliente de vocês, tá, para não ter medo, é muito baixo apresentar riscos procarcinogênicos, desenvolver câncer, tá? Então, ó, se também considerados a tecnologia de LED, principalmente de LED, que ainda as doses são potencialmente ainda menos prejudiciais. Ou seja, naquela cabine que a gente usava antigamente, que era fluorescente, o risco era muito maior. E outra, a gente tinha que estar exposto, né, há muito mais tempo. O de LED veio justamente para diminuir esse tempo de exposição. Então ficou muito menos arriscado ainda. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Tranquilizem aí as clientes de vocês. Se ficou com alguma dúvida, faz a tua pergunta aqui nos comentários, tá? E se tiver algum assunto que você acha relevante e interessante que seja discutido aqui no canal, deixa também o teu comentário, sugere aí os temas que eu vou procurar artigos bem relevantes no assunto para que a gente possa discutir toda segunda-feira aqui nesse canal, tá bom? Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar aí com a pessoa que precisa saber desse tema. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.